vocês têm passado esse período aí de quarentena em casa? A professora Vanessa está cheia de saudade de vocês, tá bom? Mas hoje vamos para mais uma videoaula de ciências e vamos conversar um pouquinho sobre o nosso planeta, tá? Olha só o nosso planeta. Esse é o nosso planeta. Ele se chama o quê? Terra. E o que temos no nosso planeta Terra? Vocês sabem? Nós temos seres não vivos e seres vivos, certo? E agora, vocês sabem o que é ser? O que é ser? Pensa um pouquinho aí. O ser, o que é ser? É tudo que existe na natureza, tá? Vamos observar aqui essa imagem? O que está acontecendo? Lembrando que ser é tudo que existe na natureza. Então, o que tem aqui nessa imagem? Você pode me falar? Tem sol, tem árvore, tem planta, tem as crianças aqui brincando e temos o cachorro. Então, vamos lá nomear. Temos o sol, pessoas, aqui os menininhos, objetos. Que objeto? O pneu que eles fizeram de balanço. A roupa deles também é um objeto. Plantas, solo. O solo é aqui, ó. E por último, o ar. Então, tudo isso é o quê? É ser. É que existe na nossa natureza. Então, vamos para a definição de seres vivos. Para ser considerado um ser vivo, ele precisa nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Isso é a definição para ser considerado o quê? Um ser vivo, tá bom? A professora colocou uma imagem aqui de uma planta, que é um ser vivo, porque ela nasce, cresce, desenvolve e morre. Vamos lá? A semente vem, jogamos águas, ela começa a crescer, 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 começa o período de crescer folhas, ó, olha as folhas, os frutos, aí com o tempo vai se perdendo as folhas, ó, e ela vai envelhecendo. E o ser humano? Será que acontece a mesma coisa? Vamos lá? Olha a fase do ser humano. Aqui ele é bebê, ele vai crescer, vai desenvolver, e nesse desenvolvimento vai reproduzir, e com o tempo vai envelhecer, e por último, a última fase, que é morrer. Tá vendo? Essas são as fases do quê? Do ciclo da vida. Então, para ser considerado ser vivo, precisa ter essas quatro características, ou seja, as funções vitais, que é a nutrição, a relação e a produção. Mas o que é isso, professor? Nutrição que precisa de alimentos, certo? E o ser humano tira esses alimentos da onde? Da natureza, da galinha, da terra, certo? E as plantas também? Também elas tiram. Elas tiram do subsolo, a água, tudo são de nutrientes para a planta, tudo bem? E relação? É uma relação no ser humano, no caso o ser humano interage com as outras pessoas, tá bom? E a reprodução que ocorre no meio dos seres vivos. Vamos para os seres não vivos. São aqueles seres inanimados que não possuem vida, mas que também são da natureza como? Esses são alguns exemplos de seres não vivos. Ar, água, solo e sol. Por quê? Porque eles não nascem, eles não crescem, eles não reproduzem e eles não morrem. Eles morrem se o ser humano não cuidar, tá bom? Ó, a professora botou o exemplo da água, do solo aqui, ó, para as plantas crescerem, né?
outros exemplos aqui de seres não vivos. Observe comigo. Pedra, nuvem e neve. A menininha aqui está falando para a gente o seguinte. Existem objetos que são criados pelo o quê? Pelo homem. E quais são esses objetos? Alguns exemplos, né? É o carro, a bicicleta, o capacete, computador. Olha só, a roupa também são alguns exemplos de quê? De objetos criados pelo homem. Tudo bem? Mas o que ocorre? Os seres vivos, eles precisam dos seres não vivos. Mas como assim? O que essa frase quer dizer? Seres vivos precisam do quê? Dos seres não vivos. É a questão do ar, tá? Os seres vivos, que somos nós, precisamos do ar para respirar, para sobreviver, tá bom? Então nunca esqueça disso, que o ar é um ser não vivo, o qual nós precisamos dele. Aqui tem um exemplo de uma imagem. Eu quero que vocês observem para vocês poderem relatar para mim quais são os objetos ou os seres não vivos e os seres vivos. Vamos lá? Por exemplo, os seres não vivos. Quem é? É o banco, é o sol, é a nuvem, é a água, é o solo. Esses são seres não vivos. O próximo, seres vivos. Quem é o ser vivo que tem nessa imagem? É a planta, aqui ó, as árvores, ó. Isso é um exemplo de ser vivo. Próxima imagem. Temos algumas crianças aí no parquinho e eu quero que vocês novamente observem para relatar quais são os objetos. O quê? Quais são os seres vivos e quais são os seres não vivos. Os seres não vivos, quem é? Ó, é a pipa. Aqui, ó, os instrumentos que as crianças estão brincando. Os brinquedos, né? Ó, o skate, patinete. A nuvem, olha a nuvem. A água e o solo. A areia aqui, ó, que são feitas de quê? As areias de rochas minerais. Esses são alguns exemplos, tá? Aqui, ó, esses brinquedos aqui, o escorrega, balanço, tá bom? O banco, são exemplos de seres não vivos. E o exemplo de ser vivo? Você pode me falar? Vamos lá. Temos pássaro, cachorro, aqui, ó, as árvores, os seres humanos, ó, as crianças, ó, as pessoas brincando. Cadê? Tem mais? Passarinho, o pato, são tudo exemplos da primeira atividade. Vocês vão escutar uma historinha que vai ser contada por um menino de 6 anos de idade. Oi gente, meu nome é Wilson, eu tenho 6 anos e hoje eu vou ler um livro para vocês. O nome dele é Tuca, Vovó e Guto, escrito por Mary Francelhado França, editora Arte. Vovó saiu de casa. Na rua, vovó viu loja de doces, viu loja de sapatos, viu loja de tecidos e viu a loja de brinquedos. Vovó entrou na loja e a moça falou: veja o cavalo, veja a boneca, veja a coruja de pano. Vovó foi para a casa dos netos. Ela levava 2 pacotes. Olá, Tuca, olá, Guto, falou vovó. Vovó deu os pacotes para os netos e um cavalo de pau, falou Tuca. É um jogo de armar, falou Guto. Foi um dia gostoso para Tuca e Guto. Tuca andou no cavalo de pau e armou um foguete.
Guto armou um robô e andou no cavalo de pau. Atividade 1. A vovó deu presentes para os seus netinhos, Tuca e o Guto. Vocês vão descrever para mim, ou seja, vocês vão classificar se são seres vivos ou não vivos, tá bom? De acordo com os presentes que eles receberam da vovó. E vocês vão escrever isso no caderno. Segunda atividade tem algumas imagens. Então vocês vão colocar 1 para seres vivos, 2 para seres não vivos, ok? Então cada bolinha vocês vão colocar 1 ou número 2. E depois pintem para ficar bem bonitinho. A atividade, no caso, tem as fases do quê? Da galinha. Vocês vão recortar as galinhas, tá? As fases dela e vocês vão enumerar. Por exemplo, o ovo. Qual é a fase do ovo? É a 1, 2, 3. Aí vocês vão colar, tá? Aguardo vocês, então, na próxima aula e façam com muito carinho. Tchau, tchau!